Olá, eu sou Gustavo Rossi Força, sou acadêmico de medicina do segundo semestre e vou falar um pouco sobre o nosso resumo que diz respeito aos determinantes sociais e ambientais das doenças tropicais negligenciadas em Abaetetuba, no Pará. É, a nossa área temática era a temática 11, que diz respeito às condições sociais, econômicas e ambientais da saúde coletiva. Escolhemos esse tema porque a gente passou 6 meses ah, em estágio na UBS, em Abaetetuba, e a gente pôde observar a prevalência dessas doenças nos atendimentos e nas visitas, né, à população adscrita pela UBS. A gente observou muitos casos de dengue, de doença de Chagas, da forma crônica, e também verminoses, associadas à questão sanitária e de higiene também da população. Ah, em Abaetetuba, a gente observa que as ocorrências das doenças tropicais negligenciadas estão muito associadas principalmente à ausência de saneamento básico e ao abastecimento irregular de água potável. Não só isso, mas também outros condicionantes como o ambiental, que vou falar posteriormente. Nosso resumo teve como metodologia o estudo descritivo e qualitativo. A gente compilou dados dispostos pelo DataSUS e também por canais oficiais da Prefeitura de Abaetetuba. E além disso, a gente também utilizou a observação, né, durante nosso estágio obrigatório na UBS para verificar a ocorrência dessas doenças, principalmente nas crianças. É, A gente reparou que as doenças tropicais negligenciadas estão associadas principalmente à falta de saneamento básico no que diz respeito à canalização da água potável e também do esgoto. 35% da população de Abaetetuba utiliza a fossa rudimentar e a fossa a céu aberto, né? E isso acaba contaminando o solo depois de um processo, né? Com as chuvas, ocorre aquele processo de absorção, né, daquele lixo, daquele chorume no solo acaba contaminando ele, prejudicando a população, né, de forma indireta. É, Além disso, a gente também observou que as condições ambientais, como a questão da chuva, das enchentes, né, também piora esse cenário por conta das enchentes. A nossa população descrita é majoritariamente composta por população ribeirinha e residente em palafitas. Então, a gente observa que, em períodos de enchente, a população é mais acometida por casos de dengue e também de verminoses, associado, né, a essa questão do lixo, né, e também de solo contaminado. Outro ponto importante e muito relevante é a questão da fragmentação da mata, né? A questão do desmatamento, do garimpo, que ocorre muito na região. Isso também contribui, né, para a aproximação dos vetores aos espaços domiciliares. Como exemplo, o vetor, né, da doença de Chagas, o barbeiro, é cada vez mais próximo, né, das regiões domiciliares. É, a gente observa, de acordo com os dados da própria Prefeitura de Abaetetuba, aproximadamente no ano passado, entre janeiro e abril do ano passado, observou-se aproximadamente 500 casos de doença de Chagas. Acontece por conta da alimentação da população. A alimentação da população de Abaetetuba é composta majoritariamente por açaí, camarão e farinha. Então, o principal ponto de transmissão do barbeiro é o açaí. E esse açaí mal higienizado, mal tratado, também é a principal fonte da contaminação. É, E também outro dado relevante pelo próprio DataSUS é que em 2021 a taxa de internações por doenças tropicais negligenciadas foi de 65,8 a cada 1.000 habitantes, incluindo dengue, hanseníase, leishmaniose e esquistossomose. Isso ocorre por conta das enchentes também, como eu havia comentado. é, o lixo acumulado também naquela região acaba piorando a situação. Essas imagens dizem respeito à área da UBS. Essa foto do meio diz respeito à área ao entorno da UBS, que seria um igarapé, que é sustentado pelo rio, né? E em períodos de chuva intensa,
ocorre a enchente e esse igarapé transborda, alcançando a rua, alcançando as casas, né? Muitas casas ainda não são altas a nível de evitar que a água transborde, né? E essa foto mais à direita é a parte de trás da UBS, e isso é lixo acumulado no igarapé, o que provoca, né, aumento no caso da dengue e também da esquistossomose, né? A gente acaba permitindo a proliferação de micro-organismos. E essa outra foto é a questão da água, da diferença da água que a gente tem da torneira, que é a água de baixo, que eu fiz um trabalho apresentando a questão da diferença da água potável para a água da torneira, né, da própria unidade. A minha turma responsável pelo trabalho, Ahn, a gente buscou identificar essa problemática também da questão da água, que é a principal fonte, né, que causa essas doenças como as verminoses, e a gente mostrou a importância de filtrar essa água justamente para acabar com esses micro-organismos, né, e permitir que não provoque novas doenças. Então a gente fez uma comparação entre uma água da torneira, que é a água, o pote de baixo, e uma água filtrada, né, a de cima. E a gente educou a população sobre o uso da água sanitária, né, o hipoclorito de sódio, que a gente demonstrou na unidade o uso correto dele, a quantidade, de acordo com o uso, se for para alimentação, para lavagem de roupa, se é para lavagem também do próprio espaço, né, de bancadas, de piso, enfim. Então a gente instruiu a população com o intuito de reduzir, né, esses casos de verminoses, visto que durante esse período que a gente esteve na unidade, a gente observou muito caso de verminoses em crianças, principalmente, porque não há uma higienização adequada dos alimentos, e isso acaba prejudicando, né, a saúde da criança. Como conclusão desse trabalho, a gente observa que em Abaetetuba essas doenças resultam não apenas da presença, né, desses agentes etiológicos, mas da interação entre esses determinantes sociais, ambientais e econômicos, né, que perpetuam sua ocorrência. A precariedade do saneamento, o acesso irregular à água potável, os impactos climáticos e as práticas agroextrativistas configuram fatores estruturais da persistência dessas doenças. Esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço pela atenção e obrigado.